Não sei se é pra frente, mas são gestores brasileiros. Enfim. Mas, enfim. Mas e pro Corinthians, pra gente fechar o Corinthians? Então, o Corinthians está atrás de 2 laterais. O Facincani falou dos nomes ontem, né, Facincani? Ah, sim, do Danilo Avelar e o Guilherme Siqueira. Um ou outro, né? Um ou outro. Um ou outro significa que só um virá e aí abre esse espaço para que um outro seja contratado. Para explicar a situação, o Danilo Avelar pertence ao Amiens da França, é jogador do Torino. Isso. E o Guilherme Siqueira está em recuperação de uma cirurgia no joelho aqui no Brasil. Estaria já clinicamente liberado a voltar a jogar. Aí vai depender do exame médico. Aquele garoto que o Pascoal fala toda vez aqui, que é essa informação do Pascoal, o moleque que é do Oeste, né, o Romão. O Guilherme Romão. Esse é para compor o grupo, ele seria a terceira opção para a lateral. Falou-se no nome do Fábio Santos. Esse é o campeão do mundo de 2012. Pode ir para a Turquia. Eu conversei com o staff do jogador, com uma pessoa ligada ao jogador, disse que até o momento não foi procurado pelo Corinthians. Isso não quer dizer que não seja. Aí voltamos à história de ser procurado apenas no início de fevereiro, quando o Corinthians tiver um novo presidente. Esse é o maior entrave para se fazer negócio nesse momento. Falamos disso já, né, senhor Mani? O Corinthians está perdendo tempo, vai perder o mês inteiro de janeiro, porque quem que vai dar a canetada? O Fábio está com 32. 32 para 33. Isso. Ô, Quesada, quem vai dar a canetada? É o presidente. É óbvio que o candidato do presidente que vai ganhar. Não, mas espera um pouquinho, Flavinho. Não, mas espera um pouquinho. O Santos está impedido, por exemplo, de fazer negociação. Existe alguma coisa no Estatuto do Corinthians que impeça? Mas não é que isso. Ele pode fazer. Mas não vai fazer por uma coisa... por uma questão ética. Quem está conduzindo as negociações do Corinthians agora já é o André Sanches. Sim, mas tudo bem, mas Flavinho, e se o Andrés não foi eleito presidente? Ele vai, não vai? Não, mas a gente não... O Benjamin falou que vai. Ela afirmou que está firmando. Se o Benjamin falou que vai. Faz 6 meses que ele só fala nisso. nisso. É o seguinte, Andrés, Roberto, o Benjamin falou que vai. Tem então urna suspeita no Corinthians, urna 7, não, tudo urna normal. Não, diz que é favoritíssimo, os caras conhecem. O negócio é o seguinte, volto a dizer. Estatutariamente, no Santos... Não pode. Nos 3 meses que antecedem a eleição, você não pode fazer nada. Nem vender jogador, nem comprar jogador, nada. No Corinthians não tem isso. Então, no Corinthians não tem isso. Então, como a eleição do Corinthians é em fevereiro... Início de fevereiro. Início de fevereiro. O presidente do Corinthians em exercício não pode ficar parado. Sim. Ele tem que contratar. Porque senão o Corinthians vai no mercado só em fevereiro. O técnico está lá, O técnico está lá. Vai ficar, porque eu não acredito que, vamos supor, muda o técnico. O presidente. Não acredito que o Carille vai sair. Então ele já compõe com o Carille o que ele quer para o próximo ano. Claro. Acho que é um erro a eleição do Corinthians ser em fevereiro. É isso. Mas o Corinthians não está engessado. Como o Santos. Como o Santos, por exemplo, fica. Perfeito. Mas aí é uma questão ética de querer esperar a eleição acontecer para, a partir desse momento, um novo presidente. Pode ser o Tuma, pode ser o Cittadini, o Isabella, pode ser o Paulo Garcia ou o Andrés. Provavelmente o Andrés se eleja aí, né, presidente, para começar a tocar o futebol. Então, esse é o problema. Porque se tivesse já definido o treinador, ficaria muito mais fácil, de repente, fazer uma proposta para o Fábio Santos. Agora, comentando, essa é uma informação... Não. O treinador não, o treinador já definiu, o Carille. Não, o Carille em qualquer situação, Rodrigo. Você falou já definiu o treinador para ver o Fábio Santos. Não, o presidente. Não, definiu o presidente. Só vale lembrar que... Eu traria, só para concluir, eu traria o Fábio Santos. Acho que é um cara que se encaixa muito bem para essa posição. Mas o Fábio não vai suportar os 80 jogos que, de repente, o Corinthians poderá fazer na temporada. Ok, mas você tem que ter um segundo lateral, um outro lateral. Eu traria um cara que se identificou com a torcida, um cara que fez história... Sempre vestiu a camisa do Corinthians muito bem, né? Nunca fugiu da... A gente estava discutindo o jogador que se esconde. Esse nunca se escondeu. Atlético, né? O Fábio... Dentro de um ano razoável para ruim do Atlético, o Fábio Santos fez... Ele foi campeão da Libertadores com o Atlético? No ano seguinte, não. Não. Ele estava no México. Ele chegou recentemente, né? Ele tem... Não, ele... ao Atlético? Chegou no meio do ano passado. O Fábio, ele deixou o Corinthians por questões financeiras. Estava no Cruz Azul. Né? O Corinthians, naquela ocasião, pós-Guarani do Paraguai, não conseguia mais bancar e tal. Ele deixou o Corinthians em meados de 2015. Ele não terminou o título brasileiro, porque ele recebeu a proposta do Cruz Azul. Naquela época, o Corinthians devia muitos salários, né? Emerson Sheik, todo um pessoal ali que, em meio àquela disputa do primeiro semestre de 2015, antes do título do Tite, né? Aquele título importante, o Corinthians vivia um grave problema e o Fábio deixou a equipe porque... estava um longo período sem receber e aceitou a proposta do futebol mexicano.
tá passando o DVD do Fábio Santos ali repetidamente. Ele fez esse gol aqui que a bola desviou e um monte de gol de pênalti, né? Gol de pênalti. Goleiro que está assistindo já está decorando todas as batidas ou é forte de no meio pênalti do gol, ou é no canto do esquerdo do Fábio goleiro. Santos. Eu estava vendo isso, eu estava reparando também. Olha só, tem algumas mensagens aqui, vamos lá, rapidinho. Alguém aqui está defendendo você, o Rafa Borges, Facincani, disse que eu não deixei você falar aquela hora que eu sou um censor. Bom, o que eu posso fazer? É que você estava falando, estava muito comprido o que você estava falando, eu já não estava entendendo. Eu fiquei quase 15 minutos em silêncio, olha só. É verdade, eu estou aqui Facincani está usando... ele pode ser usado como testemunha no Facincani. Eu fiquei quase 15 nesse minutos processo. em silêncio e vocês falando. Pantoja aqui, ó, dizendo que Facincani, você está usando muito whey protein. E você não gosta do futebol do Gilberto, que fez uma boa temporada, não está vendo o Allan Kardec e fica elogiando o Allan Kardec. Se explica aí. Bom, o Allan Kardec, das últimas passagens aqui no Brasil, foi bem, né? E não faz muito tempo. Ele foi ao futebol da China. Até na China faz um tempão, bicho. E aí você pega proporcionalmente entre um e outro, poder de decisão, quem pode jogar mais. Eu tô com o Allan Kardec. Eu vejo mais futebol no Allan Kardec de voltar ao Brasil, e ainda mais agora, faz uma pré-temporada, não perde tanto tempo assim de adaptação física e pode já em fevereiro dar um grande retorno, do que o Gilberto. Fábio Sormani. De mais peso. Paulo Henrique Carvalho, eu acho. Tá com a Carva. Várias perguntas sobre o Santos. Gilberto, pra gente reforçar aí. Gabigol, como é que tá a história?